Olá, esta é a 12ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema será uma lista preparatória, né? Porque já chegou a AP e aí a gente vai fazer alguns exercícios para dar uma lembrada, né, nos temas que nós estudamos nesse bimestre e foram divididos em três grandes temas, que foi a razão e proporção, tá? Função do primeiro e função quadrática ou função do segundo grau. Então esses foram os três temas principais e esses temas obviamente serão os que vão cair na AP, né? E aí a gente vai fazer alguns exercícios da AP e também vamos fazer alguns exercícios do Enem e da ETEC, né? Para a gente poder dar uma lembrada, né? Mas o foco é a AP, né? Mas aí a gente estica um pouquinho o chiclete, aí a gente faz alguns exercícios também um pouco mais complexos, né? Na aula de hoje nós faremos três, e aí mais dentro do padrão da AP e um exercício do Enem do ano passado, de 2019, que tem a ver com um dos temas que nós estudamos nas aulas, né? Bom, essa lista eu vou colocar para vocês já, né? Para vocês fazerem o download, tá? Não precisa copiar os exercícios, só posta a resolução no caderno. Aí a gente anota mais uma atividade aí para fechar o bimestre, tá? Então, terminando essa lista, a gente já se preocupa com a AAP. Bom, então, exercício 1 é da AP de 2019, do ano passado, tá? Quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, podemos escrever tanto que x é diretamente proporcional como y é diretamente proporcional a x, né? Dois gráficos a seguir, então aqui é importante aqui, né, grifar essa parte, que é a parte de proporcionalidade direta. Dos gráficos a seguir, indique qual representa a relação de proporcionalidade direta entre as grandezas. Então tá aí os gráficos, né? Só para lembrar, né, pessoal, porque vai cair, né, tanto do primeiro quanto do segundo grau, quando que a gente tem uma relação de proporcionalidade entre duas grandezas, tá? A gente tem quando ela passa no que é chamado de origem do gráfico. Onde que é a origem? Quando x é zero, y é zero também. Então você vai observar desses gráficos qual deles que passam pela origem do gráfico aí, né? Como é proporcional ali só, né? Então ela tem que ser um gráfico de função do primeiro grau, tá? Quando for do segundo grau, também tem que ficar esperto que coloca, né, assim, por exemplo, é diretamente proporcional ao quadrado, né, da medida. O quadrado está elevado ao quadrado, por isso que a gente chama quadrática também. Mas nesse caso você vai observar dos 5 gráficos, qual deles que passam pela origem, e isso estabelece um gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Tem também na apostila, né, alguns exercícios para dar uma lembrada, mas vê aí que essa bem fácil, isso é a marca alternativa, tá? O segundo exercício também caiu na AP do ano passado, provavelmente vai cair algo parecido, né? Então, dos gráficos que tem aí a seguir, a gente vai olhar deles, né? Tem 1, 2, 3, 4 e 5, tá? São 5 gráficos, todos eles, só para lembrar, né? Como a gente já está fazendo esse exercício de revisão, todos eles são funções do primeiro grau, né? Porque eu sei que é do primeiro grau, que é uma linha, né, reta, tá? Tirando o último gráfico, a gente não consegue estabelecer nenhuma função, né? Mas tem gráfico que é constante, ou seja, o a igual a zero, o primeiro gráfico. O segundo gráfico, a maior que zero crescente, menor que zero terceiro negativo, maior que zero o gráfico da quarta função, tá? Então aí, só para dar uma lembrada, e aí essa é bem facinho, o que ele quer que a gente faça, né? Dos gráficos a seguir, qual deles apresenta uma função crescente, ou seja, o A tem que ser maior do que zero, né? Então aí a curva, a linha, né, a reta fica para cima, tá? Certo? Então esses todos do primeiro grau. Bem facinho esses dois primeiros. Agora, o terceiro exercício é o exercício do Enem. Ele já é um pouquinho mais difícil, né? E aí a gente vai elaborar as diretrizes aí para vocês poderem fazer. Tá? Vou ler, já grifei ali a informação importante, que é a função quadrática, né? Que é a função do segundo grau.
E aí a gente vai ver aí, Enem 2019. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade, que é abreviada só por Q, maiúsculo, de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente. Ao longo do tempo T, aí está o T minúsculo lá, esses pesquisadores controlam o processo observando que o Q é uma função quadrática de T. Então a quantidade, né, de substância de um remédio tem a ver com o tempo. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram, aí tá aí 0, né, não tinha substância nenhuma, aí conforme foi passando o tempo, aí foi alterando, né, a substância. Então tem 0 horas, 1 miligrama do remédio, né, unidade de medida aí do remédio. Depois de 1 hora, 4, né, 4 miligramas, e depois de 2 horas, 6 miligramas. Então tá aumentando, né, a quantidade lá, tá? Aí ele quer saber o que aí, né? Para decidir se deve interromper o processo evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que está circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado, né? Então o que acontece aqui? Nessas condições aí tá as alternativas lá, qual é a quantidade, né? Qual é a quantidade que vai ter. Ou seja, lá na tabela foi feito até T igual a 2, até 2 horas. A próxima hora seria T igual a 3, ou seja, 3 horas, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa tabela e vamos escrever a função, que é só como se fossem alguns pontos do gráfico. E aí a gente vai usar o conceito chamado de sistema linear, né? Vocês estudaram um pouquinho no 7º ano, o ano que vem nós vamos estudar novamente, mas pelo jeito que eu montei aqui dá para vocês resolverem para poder escrever a função quadrática. Então tem que achar quando t igual a 3. Depois que a gente escrever a função, a gente substitui t igual a 3, aí calcula lá e faz, é como se fosse substituindo os pontos. Bom, a função, no lugar do x, eu coloquei t, porque ele colocou o q, né, que geralmente a gente chama de y, tá? E o x, eu coloquei o t, que é o que está fazendo a função do tempo, certo? O que eu vou fazer? Usando a tabela, eu vou substituir para t igual a 0, eu vou ter a resposta da quantidade de miligramas desse remédio, né? Então, no lugar do t, eu coloquei 0, certo? E a quantidade é 1 miligrama. De onde que eu tirei esses dados? Da tabela que ele deu no exercício. Por isso que eu já coloquei nessa parte do slide para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Então, resolvendo, vai ficar A, que multiplica 0 elevado ao quadrado, B, que multiplica 0, mais C. Por que eu fiz isso? Porque aí eu vou descobrir o valor do C, né? O valor do C usando essa situação aí. Porque 0 que multiplica qualquer número vai dar 0. Ou seja, vou cancelar esses dois camaradas aqui, então vai ficar C igual a 1. Então, eu descobri o valor do C. Então, C para essa função quadrática é igual a 1. Agora, eu vou usar os outros dois pontos para poder descobrir qual é o valor do A e qual é o valor do B. Eu vou fazer uma parte e vou deixar ao final para vocês finalizarem. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no grupo, tá? Então, eu vou colocar t igual a 1. Quando t for igual a 1, o q é igual a 4. É isso? Está na tabela lá, segunda coluna da tabela, né, de dados. Então, substituindo aí, né? Então, ficou 1 elevado ao quadrado vezes b vezes 1 mais 1, certo? 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a dá A, né? E 1 vezes B vai dar B. Ou seja, eu vou ficar com esta equação aqui embaixo. A mais B mais 1 igual a 4. Esse A, esse A e B eu vou deixar do lado de lá mesmo, né? O 1 está somando, o contrário de somar, subtrair, não é? Ou seja, eu vou jogar para o lado de lá. Então vai ficar 4 menos 1, 3. Ou seja, A mais B é igual a 3. Tá? Feito isso aí, nós vamos fazer a segunda parte aí do exercício, né? Qual vai ser a segunda parte? Eu vou substituir t igual a 2 e vou achar a resposta com o que, né? Então, vamos lá. Com t igual a 2 e o que 6, né? Aí essa parte eu vou resolver. Então, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes b dá b. Então, vai ficar 4a mais 2b, né? E o mais 1 eu vou copiar. Então, vai ficar dessa maneira aí, tá?
Então, aquele 1, ele está somando, o contrário de somar, subtrair, né? Então, vou jogar ele para o outro lado. Então, 6 menos 1 é igual a 5. Então, vai ficar 4A mais 2B igual a 5. Aí tem dois sistemas, né? Porque a gente vai ter que descobrir o valor do A e do B para a gente poder fazer. Eu vou montar o início e aí vocês vão tentar fazer. O método mais fácil aqui é usar o método conhecido como substituição. Eu vou isolar o A na primeira equação, né? E aí a gente vai poder resolver esse sistema. Então o sistema fica desse jeito aí. Isolando o A, usando o método da substituição, A mais B é igual a 3, o contrário de mais é menos, né? Então eu posso escrever aqui, ó, que o A é igual a 3 menos B. O B está somando, passa subtraindo, certo? Depois o que a gente vai fazer? Na segunda equação a gente vai substituir essa informação, aí sobra só o B, né? Para a gente poder calcular. Ou seja, eu coloquei aqui e aí vou pedir para vocês seguirem a partir daí. Como que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar a propriedade chamada distributiva, vai ficar 4 vezes 3 e 4 vezes o menos b, né? Resolve isso daí, vai ficar uma equação do primeiro grau, onde será possível calcular o valor do b. Depois que calcular o valor do b, você vai pegar na primeira equação, que é mais fácil, a mais b igual a 3, vamos supor que o b seja igual a 0, por exemplo. Aí você vai colocar 0 mais b é igual a quanto o valor do a, ou seja, que número que eu somo com 0 e que vai dar ele mesmo é o próprio número, né? Ou seja, o a seria 3. É só um exemplo, tá? Mas aí qualquer dúvida, vocês podem pedir para seguir para poder calcular aí o a e o b. Depois que você escrever a equação, porque o objetivo aí é escrever a equação do segundo grau inteiro. O a, o b e o c a gente calculou que é igual a 1, tá? Aí depois que fazer isso, você vai escrever a equação, substituindo já os coeficientes, você vai para calcular o a, o b, né? E depois o c a gente já sabe que é 1, vai calcular o t igual a 3. Depois de escrever a equação inteira, substitui o t igual a 3 lá e resolve. Aí a gente vai achar uma das alternativas, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp, eu ajudo vocês a terminar, né? Eu creio que esse aí é um pouquinho mais difícil, porque é do Enem, né? Então ele geralmente elabora algumas coisas mais difíceis, mas dá para fazer, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.